esse assunto que eu trouxe hoje para a nossa reflexão sobre a positividade versus positividade tóxica. E muito tem se falado dessa pressão da positividade no nosso mundo muito de redes sociais. E isso é muito evidente, nós todos sentimos essa pressão. As redes sociais têm induzido muitas pessoas, principalmente as pessoas que menos refletem sobre isso, talvez as mais imaturas, talvez as pessoas com mais necessidade de aprovação, de serem aceitos, mais carentes, há uma pressão muito grande de se mostrar de uma determinada maneira, no seu melhor ângulo, na sua melhor versão, e isso vai gerando uma situação de muita, não só de pressão, mas de viver de imagens e numa irrealidade muito grande. Eu tive há pouco tempo, eu viajei para fazer um curso em São Paulo e eu encontrei com uma amiga minha formou comigo em psicologia e ela trabalha assessorando alguns médicos de cirurgias plásticas. E ela estava me contando umas coisas que me fez refletir muito, mas muito mesmo, que eu fiquei chocada porque eu não tinha ideia disso que estava acontecendo. Então, o que ela me contou? Que as pessoas chegam muitas vezes com fotos, né, de pessoas ou com fotos próprias de si mesmo, mas com os filtros que a pessoa coloca do Instagram, com um monte de recursos de Photoshop, e aí fala assim, eu quero ser essa pessoa aqui. E vai lá num cirurgião plástico ou em alguém que faz muitos procedimentos. Não estou indo contra os procedimentos, não é isso. Eu estou dizendo dessa questão, desta pressão de ser, dessa positividade que a gente chama de positividade tóxica, que é essa pressão que existe nas pessoas para que elas sejam de determinadas maneiras, que não aceitem as suas realidades, que não aceite a sua vida como é. Isso é um grande problema hoje na nossa cultura e é o contrário de um caminho espiritual e é o contrário de uma mente positiva. Então, qual que é a diferença entre buscar o positivo e estar numa positividade tóxica? Quando nós estamos buscando o positivo, nós estamos num grande trabalho que faz parte do trabalho nosso evolutivo, do trabalho espiritual, de todo mundo que está dentro de um caminho espiritual. Um dos primeiros passos é trabalhar a sua mente negativa. A mente negativa, ela é um grande empecilho no nossa evolução. E ela é uma mente, no Mahalila, ela tem até uma serpente sobre isso, que é a negatividade, que está relacionada à nulidade, a essa sensação de baixa estima, que contamina essa desistência, esse olhar negativo e vítima e vitimado para todo o nosso entorno, para uma sensação de que aqui e agora nós não temos aquilo que é necessário para você se sentir pleno. Não assumir a vida tal, a realidade. De novo, a cura é sempre o real, o que é real, o que é real. Então, o que é real? O que a vida é como ela é, a maneira como nós nos identificamos com ela, o olhar que nós temos para isso, a aceitação e a abertura para a realidade é que desenvolve dentro de nós uma mente positiva. Aqui no Mahalila nós temos a negatividade ligada à nulidade, ou seja, a este sentimento de menos-valia, de desistência, de não aceitação, de resistir à vida, de não aceitação da vida como ela é na nossa vida. Então, nós não temos uma aversão pela situação, nós temos uma aversão por determinadas coisas. Isso cria aqui dentro de nós uma resistência, um negativismo, uma reclamação constante, uma atitude negativa, uma mente que julga o tempo inteiro.
Então, nós viciamos nesse tipo de padrão, de um padrão de vitimização, de um padrão de não assumir as escolhas da nossa vida, inclusive as escolhas, quando a gente fala escolhas, é a escolha da maneira como você vai lidar com aquilo. Porque, eu não consigo assumir as escolhas da minha vida que eu quero, porque a vida coloca situações para você. Diante dessas situações, aí que está a nossa atitude de desenvolver o positivo. E o positivo, ele é desenvolvido dentro do Mahalila, tem uma explicação, através da flecha da virtude, do Dharma. E o que é o Dharma? Estar num comportamento dármico te leva à positivação da sua mente. É uma flecha. Estar no Dharma, viver o Dharma, viver constantemente a virtude, o Dharma, ter isso como uma direção na sua vida, isso positiva a nossa mente. Quando a gente está no Dharma, nós positivamos a nossa mente isso vai sendo construído dentro de nós uma mente positiva,